Tribunal de Justiça do Piauí fez parceria com faculdades de psicologia para ofertar atendimento gratuito a mulheres vítimas de violência. A solenidade marcou a assinatura de termo de convênio entre a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Piauí e 3 faculdades que ofertam curso de psicologia. O objetivo é atender mulheres vítimas de violência doméstica. Para que essa mulher ela possa ter um acesso ampliado, né, à questão da segurança, da educação, da saúde. Então, esse termo de cooperação, ele nasce desse conjunto de ações para que a gente possa oferecer a essas mulheres, né, uma alternativa a mais para superar a violência doméstica. A violência contra a mulher ainda é uma das principais mazelas vividas pela nossa sociedade atual. Por isso que o tema está sempre em destaque e ganha projetos como este na garantia dos direitos às vítimas. Há uma necessidade de que as autoridades públicas no país possam estar atentas para o acompanhamento na busca de que se minore esse grave problema que é da violência doméstica e familiar. O tribunal encaminha, as faculdades atendem, ganham as mulheres vítimas, ganham os profissionais em formação, ganha a sociedade. A importância disso é que o aluno, além de estar se qualificando, né, se formando, ele também está prestando um serviço à sociedade sobre a supervisão dos professores, coordenadores daquela unidade. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a mediadora, mas também a mãe Daniele Bandeira, com ela que nós vamos conversar sobre o lançamento de um livro bastante interessante que vai te ajudar aí de casa a aplicar técnicas de mediação com os seus filhos. É isso mesmo, Daniele? Boa noite, seja bem-vinda. É isso, boa noite. Obrigada pelo convite. É isso. Me fala, como é que a gente aplica as técnicas de mediação na nossa casa? Isso. Então, nós acreditamos e defendemos a ideia de que todos nós pais podemos aprender técnicas de mediação e nos tornarmos um mediador dentro da nossa própria família. E levando essas técnicas, a gente vai, então, prevenir e resolver conflitos familiares, né? Então, nós pais podemos aprender essas técnicas. Que técnicas são essas? Que seria isso? Então, a técnica do acolhimento, a técnica da escutativa, a validação de sentimentos e as perguntas sem julgamento. Essas são as principais. Tem muitas outras, né? Mas aprendendo essas 4 já são suficientes para ver uma transformação e gerar uma paz familiar. Me fala um pouquinho da tua experiência. Eu te apresentei como mãe mediadora. Você tem quantos filhos? Como é que foi essa experiência de aplicar as técnicas na sua casa? Isso. Eu tenho 2 filhos, um de 17 e de 15 anos. E na minha experiência profissional como mediadora, eu percebi que eu estava ajudando as pessoas no processo de mediação fora de casa e não estava praticando as técnicas de mediação dentro de casa. Então, toda aquela atenção, aquela paciência, aquele acolhimento que eu fazia como mediadora para pessoas desconhecidas, né? Que eu ajudava ali naquele momento do processo de mediação, eu não estava exatamente praticando essa paciência, esse acolhimento, o não julgar, né, dentro da minha casa com os meus filhos. Então, eu parti desse pressuposto que era necessário para ser uma verdadeira mediadora, eu tinha que ser uma mediadora da minha família, uma mediadora da minha própria vida. Então, eu parti dessa ideia e comecei a pensar, a praticar, né, a desenvolver esse trabalho que eu estou publicando agora no livro, de como é que os pais podem aprender e aplicar as técnicas de mediação no seu cotidiano. Daniele, mostra o livro para a gente enquanto eu te faço uma nova pergunta. Eu quero saber de você quais foram os resultados na prática dessas técnicas com seus filhos. Sim, olha, Lívio, eu entendo que hoje na minha família a gente vive uma paz familiar, né? A gente erra e volta atrás e pede desculpas. A gente percebe quando o outro não está se sentindo bem, está com raiva e valida um sentimento do outro. Então, para você ter ideia, os meus filhos aprenderam tudo isso com um modelo, com o exemplo que eu fui colocando em casa com eles, mas eles não sabem sobre as técnicas. Eles praticam uma atitude, não é? Então, como é validar sentimentos, por exemplo? Quando o meu filho está com raiva, está cansado, está irritado, então, em regra, nós vamos julgar os nossos filhos, porque a gente, em regra, julga o comportamento. Uma birra, por exemplo, né? Talvez você passe por essa situação. Passo. Então, diante da birra,
né? O que podemos fazer? Então, a birra, ali ele está demonstrando um comportamento, mas por trás do comportamento existe um sentimento. E é isso que a gente vai buscar como mediador no processo de mediação. E é isso que eu posso buscar fazendo a mediação em casa com os filhos. Então, diante dessa situação, eu posso dizer, filho, você está irritado, o que está acontecendo? Vamos conversar, chamar para conversar, senta no chão, né? Aguarda aqueles minutos, aguarda a criança se acalmar para conversar com ela, não para brigar ou para repreender, mas para saber por que ela está se comportando daquela forma. Então, é bem diferente. Então, aí ela vai ter a oportunidade de dizer, olha, papai, eu briguei com um coleguinha, eu não queria comer aquela comida, eu estou muito cansada, eu estou com sono, porque certamente existe uma razão. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos julgando o comportamento sem saber ao certo as razões pelas quais as pessoas estão se comportando de uma determinada maneira. Então, nós julgamos. Então, a ideia é substituir esse julgamento do comportamento por perguntas que fazem a pessoa fazer uma reflexão. Então, o que aconteceu? Vamos conversar aqui. Então, quando eu sempre fazia isso com os meus filhos, então, você está triste? Você está cansado? Você está irritado? Por que você chegou tão irritado em casa? Ah, mãe, por que aconteceu isso? Então, veja, então a gente abre para o diálogo. Então, em vez de substituir a crítica por uma oportunidade de conversar e saber o que está acontecendo com eles. É um assunto bastante interessante, com certeza muitos de vocês aí de casa despertaram interesse sobre esse assunto, Daniele. Como encontrar teu livro? O nosso livro está disponível no site da Amazon, né? Mediação Pais e Filhos, prevenindo e resolvendo conflitos familiares. Então, no site da Amazon, ele também está disponível no site da Manuscritos Editora, que é a que lançou o livro. Que é a editora que lançou o livro. Está disponível também na livraria Anchieta, na Nossa Senhora de Fátima. Ok. Daniele, muito obrigado pela sua participação. Queria ter mais tempo para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigada pela oportunidade. Viu? Foi ótimo estar aqui com você. Coisa boa. Mais uma vez, boa noite para você e muito obrigado. Boa noite. Obrigada. E você de casa acompanha no próximo bloco como está a nossa decoração de Natal no Parque da Cidadania. A gente volta já.